Saudações, tripulantes da nave Waeb! Estamos começando agora mais uma vivência, dessa vez com o nosso amado irmão William Lopes e nosso grande mestre Yoda, os dois que fazem parte da Ordem do Dragão, vão trazer aí nessa vivência de agora os princípios da ciência da lei do tempo, trazendo um pouco de ciência aí, conectando com a lei do tempo, Ciclonário das 13 Luas, para que a gente possa entender o ciclonário a partir de uma visão, eu diria assim, mais científica, né? Muitas vezes a gente fica só com conceitos mais espirituais, muitas vezes até intangíveis, e aí esses dois amados aqui vão trazer a conexão já com um olhar mais científico de toda essa história. Tô certo, William? Tô certo, Yoda? Vocês estão por aí? Sim, você está certo. Só um instantinho, Shawn. Deixa eu só ajustar uma questão por aqui e eu já apareço, tá? Não dá 2 minutinhos, ok? Tá ok. Enquanto isso, vou dando alguns avisos, então. A gente já está retransmitindo pelo YouTube. Galera do YouTube também, gratidão aí por estarem acompanhando. Se quiserem deixar qualquer comentário ou pergunta aí pelo YouTube, eu faço repasso aqui. E, bom, gente, eu estou atualizando agora algumas informações da plataforma. A gente pede até a compreensão, né? Porque, gente, é muita vivência, é muita coisa. E a chance da gente errar algumas coisas lá, às vezes um link, alguma coisa e tal, mas a gente tá ali na missão atualizando. É, e a gente vai encaminhando também tudo pelo WhatsApp e tal. Então a gente já tá com, ó, o manual do tripulante tá lá, com informações básicas sobre o festival. A gente tem os três primeiros e-books, né, que tivemos aí o e-book da água, o e-book da terra e hoje entrou o e-book do ar, já tá lá também na plataforma para quem quiser acessar. Os e-books estão maravilhosos, o Shaonin fez eles com muito carinho, com muito amor e para quem não está tendo muito tempo de acompanhar as vivências, pega, baixa o e-book, faz algumas práticas que tem lá que já vai fazer bem seu processo de purificação e renovação do AEB. Estamos lá com a atualização das. Hoje à tarde a gente vai terminar a atualização das tábulas do arco-íris, que foram as lives que aconteceram pelo Instagram, e também dos Ativa 15, que foram também algumas lives que a gente fez pelo Instagram, iniciáticas, falando sobre o ABC da Lei do Tempo ali, coisas bem iniciais, para quem está começando é ótimo ver essas lives. E como ativar alguns 15 também, como fazer leitura de onda encantada, tá tudo lá. Então a gente está atualizando a plataforma e agora eu estou finalizando de colocar alguns arquivos lá. Eu vou colocar agora um cartaz com o Sincronário das 13 Luas, um cartaz com o Tzolk'in, um cartaz com o Oráculo Destino, como fazer lá e ler tudo, e um cartaz com a Onda Encantada, as perguntinhas da Onda Encantada. Quatro cartazes maravilhosos que a gente fez e mais alguns outros conteúdos que estão sendo disponibilizados aí por facilitadores, cosmonautas. Estamos atualizando. E é isso, entra lá na plataforma, tá tudo lá descrito. E vamos que vamos. William, tá no ponto aí? Beleza, amado irmão. É com você. O Yoda vai participar? Vai aparecer? Então, hoje, não, infelizmente. Ah, Mas em breve. tranquilo. Shawn, só me comunica por gentileza. Nós vamos até às 4h20, é isso? Dá pra ir até 4h30. Dá Beleza, beirando ali, mas 4h20 seria o ideal, que aí dá uns 10 minutinhos aí pra. Mais tranquilo, é com você aí. Vamos lá. entendi. Maravilha, muito obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Temos um conteúdo bem especial para partilhar e vai ser bem divertido essa nossa tarde de hoje. Por quê? Porque a intenção essencial desse encontro é promover algumas reflexões para vocês, tá? Então eu vou trazer algumas perguntas, possivelmente algumas respostas, e eu quero principalmente que a gente faça uma troca. Então, inclusive, Shauan, tem a galera que está assistindo no YouTube, né? Se você no finzinho ali da apresentação, se você puder monitorar o pessoal, às vezes manda alguma pergunta por lá, eu agradeço. E eu também agradeço se eu conseguir fazer um share de apresentação por aqui, tá? Tô liberando agora o share de apresentação e pode deixar comigo que eu tô monitorando aqui
também o YouTube. Então, se alguém tiver alguma questão no YouTube, vou captando e mais para o final responde tudo de uma vez. É isso? Isso mesmo, isso mesmo. Perfeito. Maravilha. Segue Bom, lá. então vamos que vamos. Deixa eu me apresentar em primeiro lugar, né? Meu nome é William, eu sou de Lages, do estado de Santa Catarina, aqui do sul do Brasil. Sou o dragão magnético vermelho, Kim 1, e estudo a lei do tempo já há mais ou menos uns 7 anos, aproximadamente. Ah, sou um entusiasta de muitas áreas da vida. Gosto muito de astrofísica, gosto muito de biologia, gosto muito de ciências humanas, gosto muito de estudar a mente humana, do estudo da psicologia, gosto muito do estudo de espiritualidade, então eu me considero um cara de muitas áreas, assim, né? E gosto de aprender um pouquinho sobre cada uma delas e ir especializando em algumas, né? Então, em 2020, eu conheci o meu brother dragão cósmico, né? Kim 221 Yoda, que não vai participar do nosso encontro de hoje, mas que está energeticamente aqui, porque em 2020, então, a gente criou juntos a Ordem do Dragão, né? E com qual propósito? Com qual propósito? A gente vai falar um pouco mais sobre isso na própria apresentação, mas qual é o propósito da Ordem do Dragão? É trazer uma visão científica para a lei do tempo. Então, essa vai ser a nossa proposta, essa é a proposta do nosso encontro de hoje. É realmente questionar as bases científicas, ver o que a gente tem de ciência, o que a gente tem que não é tão científico assim, talvez, né? E entender qual é a importância de realmente ter uma base científica para um conhecimento tão estratosférico, né? Tão galáctico como o conhecimento da lei do tempo, tá? Então, deixa eu abrir a apresentação por aqui. Fiquem à vontade, tá? Para vocês fazerem qualquer pergunta durante o encontro. Até mesmo abrir o microfone, ou mandar um chat por ali, ou lançar os teus comentários. No final, eu quero bater um papo com todos vocês, tá? Pessoal que está por aqui no Zoom, pessoal que está no YouTube também. Então, já separe qualquer tipo de pergunta que você tenha, separe as tuas visões, os teus comentários, que no final a gente faz uma conversa sobre elas, ok? Então, vamos lá, deixa eu... como é que faz? É aqui, não? Não, não é aqui não. É aqui. Pronto, então acho que vocês estão vendo aí, não é? Deixa eu ter certeza. Maravilha. Então, o que a gente vai conversar hoje são os princípios científicos da lei do tempo, né? Por onde a gente começa, então, a falar sobre isso? Sobre a Ordem do Dragão, que é a origem dessa investigação científica por minha parte, né, e pela parte do Yoda. Então, como eu ia dizendo para vocês, a gente se conheceu no curso de Facilitador da Lei do Tempo, lá em Canela, inclusive no mesmo curso que eu conheci o Shawan, a gente se conheceu por lá, e a partir de então a gente tem trabalhado juntos nas investigações aí da Lei do Tempo e tudo que envolve a Lei do Tempo, né? E quais são os objetivos da Ordem do Dragão? Quais são as nossas intenções fundamentais? Como eu havia dito antes, é realmente ter um embasamento científico, lógico e filosófico sobre a lei do tempo. A gente entende, né, que dos 20 selos, o dragão é o primeiro. Então, faz sentido a gente se preocupar com as questões mais essenciais, digamos, com as questões mais básicas da lei do tempo, né? Então, eu tenho uma mente muito científica, ele também tem uma mente muito científica, e sincronicamente a gente se juntou, Dragão 1 e Dragão 13, né? E montamos a Ordem do Dragão. E o nosso principal material de estudo científico se resume nessa frase que está aqui embaixo, né? O que é sólido versus o que é inovador. A gente chama dessa maneira, né? O que quer dizer isso na prática? Quando a gente fala de método científico, quando a gente fala de ciência, a gente está falando de algo muito específico, literalmente muito específico. O método científico tem um padrão que precisa ser obedecido, e para que algo seja considerado ciência, dentro do método científico, precisa obedecer a vários critérios e ser testado de muitas maneiras diferentes.
Os conhecimentos precisam ser falseáveis, você precisa ter uma maneira de mostrar, olha, isso aqui é verdade, porque se você fizer isso, vai funcionar dessa maneira, eu preciso ter a capacidade de prever um evento através da ciência, né? Então, isso a gente chama de material sólido, né? O que é sólido dentro da lei do tempo? O que a gente tem de ciência metodologizada? Se a gente for olhar, é relativamente pouco em todas as áreas da lei do tempo, desde a área mais, digamos, mais estrutural, que explica como que determinados aspectos da lei do tempo funcionam, até aspectos mais psicológicos, de, por exemplo, como a lei do tempo funciona nas nossas vidas. Quais os impactos que a lei do tempo causa nas nossas vidas, né? Na minha vida cotidiana, nas minhas relações, no meu sentimento de bem-estar, na minha felicidade. Quais são os impactos reais da lei do tempo? Não existe muita ciência aplicada, ciência metodologizada sobre isso, né? Então, o que é sólido versus o que é inovador. Poxa, como é que está o nível de estudo dessa galera aí? Tem galera nova na lei do tempo aqui no festival, né? Tem galera que esse cara tá falando? Tem galera que já está familiarizado um pouco com os selos, com os tons, já conhece ali qual que é o seu próprio Kim, já está sentindo as frequências do dia. Tem a galera mais avançada também, né? Independente do seu nível, eventualmente você vai perceber que a lei do tempo fala sobre um conhecimento muito inovador. É um conhecimento literalmente fora desse mundo, não é? Muitos dizem que é um conhecimento do futuro. É um conhecimento enviado do futuro para o passado, né? Existem muitas ferramentas da lei dentro da lei do tempo. Existem muitas explicações dentro da lei do tempo, como, por exemplo, a ponte arco-íris, né? E a estrutura do cristal que gera a ponte arco-íris, né? Como, por exemplo, o modo com que as frequências com que os Kins chegam através do nosso Sol e a sintonia que existe do nosso Sol com outros sistemas estelares, não é? Então a gente está falando de isso, sincronotron, por exemplo, que fala sobre pontos específicos no nosso cérebro, né? Na nossa cabeça, que, dependendo da maneira que são ativados, provocam determinadas reações. Ou seja, vocês percebem como é um conhecimento groundbreaking, em inglês, né? Ele é completamente avassalador frente ao que a gente tem de conhecimento hoje em dia, né? Eu, como Dragão 1, e como entusiasta da ciência, acredito que o que a gente sabe é uma gota frente a um oceano de desconhecimento. Perceba comigo, não é? A humanidade, o ser humano moderno, muito similar, evolutivamente falando, né, ao humano que nós somos hoje, tem mais ou menos 100 mil, 200 mil anos de idade, né? A estrutura social que compõe a humanidade, ou seja, a migração de seres humanos nômades para pequenos agrupamentos de seres humanos, até que eventualmente se tornam pequenas cidades, digamos assim, e isso vai estruturando a nossa sociedade moderna a partir desse momento, mais ou menos 15 mil anos, 20 mil anos no máximo. Pouco tempo. Muito pouco tempo. Poxa vida, 2.000 anos atrás foi o nascimento de Cristo, né? E já é bastante tempo. Como que você pode me dizer que 15 mil anos é pouco tempo? Dentro da escala evolutiva do nosso planeta, é muito pouco tempo. Dentro da própria existência da humanidade, de acordo com as mudanças evolutivas que foram ocorrendo, ainda assim é muito pouco tempo. As origens dos seres que eventualmente foram evoluindo, se alterando, se modificando espontaneamente e sendo selecionados através da seleção natural, 2 milhões de anos é a origem
do ser humano, 2 milhões de anos. Então, isso é mais tempo, digamos assim, muito mais do que 15 mil. Agora, se a gente for comparar com a própria vida, né, o intervalo, por exemplo, que existe entre nós, seres humanos, entre a origem, né, entre os seres que a gente pode rastrear assim como mais distante que a gente pode chamar de ser humano, 2 milhões de anos. Aí você vai olhar mais para trás, o intervalo onde os dinossauros desapareceram, 65 milhões de anos. Olha o tamanho do intervalo de tempo que existe entre o desaparecimento dos dinossauros e o surgimento da nossa espécie. Então, quando a gente começa, e isso é muito mais, só o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Então é muito tempo, são escalas de tempo que a nossa vida é um piscar de olhos. Muito breve, muito breve. Então eu acredito que o que a gente conhece é uma gota frente a um oceano muito imenso. Muito, muito imenso. Olha só, a Bia comentou ali. Tenho a impressão que o conhecimento da lei do tempo nunca se acaba, vamos sempre evoluindo a nossa visão. É sobre isso que eu quero falar, tá? Nós estamos no início de um conhecimento groundbreaking, de um conhecimento revolucionário, ok? E eu acredito que a gente vai descobrir muita coisa ao longo do caminho, e a Ordem do Dragão se preocupa com o início desse caminho, dessa descoberta, certo? E aqui embaixo tem os nossos arrobas, tá? Você pode acompanhar a gente lá no Instagram, @Ordem do Dragão e @Rede Planetária. São duas páginas que a gente administra, né? Uma delas de lives diárias e a outra onde a gente vai foca e vai focar ainda mais nos conteúdos científicos da lei do tempo. Então, segue a gente por lá, tá? O que mais que nós temos por aqui? Deixa eu ver. Então, bom, vamos conversar sobre os fundamentos, né? O que é a lei do tempo? O que a gente está falando quando a gente fala sobre lei do tempo? Bom, temos duas palavras fundamentais aí, né? Lei e tempo. O que é o tempo? Isso é uma questão um pouco mais complexa. Vamos falar sobre o que é lei primeiro, né? Vamos descobrir o que se trata. Por que utilizar a palavra lei? É uma palavra específica dentro do método científico, né? Olha só, não sei se acredito, espero que vocês consigam enxergar com clareza esse material aqui, né? Eu encontrei ele no Google. Então aqui ele tem uma diferenciação entre lei, hipótese e teoria dentro da visão científica, né? Então ele começa com um questionamento ali. Lá embaixo a gente tem, né? Vai chegar na lei, hipótese e teoria lá embaixo. Mas aqui em cima ele começa com um questionamento. Diz o que acontece ou como e por que acontece. Ou seja, temos dois caminhos para seguir aqui. Um deles fala o que acontece, o outro explica o porquê acontece. Se a gente seguir a linha da explicação, a gente vai cair lá em hipótese e teoria. Então, por exemplo, a teoria da relatividade. Ela explica o porquê que o espaço se contrai e se dilata, e por isso o tempo se contrai e se dilata também, e por que as órbitas planetárias existem, ou seja, ela é preocupada em explicações, né? Já uma lei, ela se preocupa em explicar o que acontece, e não o porquê aquilo acontece. Então, olha só, partimos aqui para a segunda questão, né? Trata-se de uma relação lógica comprovada entre duas ou mais coisas, baseada na variedade de fatos? Sim ou não? Se for para o não, a gente vai indo por outros caminhos. Se for sim, a gente chega a uma lei, tá? Então, uma lei é uma relação lógica comprovada entre duas ou mais coisas baseada na variedade de fatos. Ou seja, é uma construção mental, lógica, coerente, coesa, que diz que isso aqui é conectado a isso aqui. A gente faz
experimentos e pode demonstrar que isso é verídico. Então, isso é lei. Quando a gente está falando sobre lei do tempo, quais são os aspectos, quais são as coisas que estão sendo associadas de maneira lógica? Né? O que está sendo associado? Quais são os muitos fatos que eu estou conectando? Estou dizendo, isso funciona dessa maneira. Se eu fizer isso com isso, acontece isso. O que existe dentro da lei do tempo que a gente poderia chamar de lei, ou que a gente poderia entender como lei, né? Então, qual é a afirmação mais fundamental da lei do tempo? É essa primeira frase aqui, né? O tempo é um fator universal de sincronização. O tempo é um fator universal de sincronização, né? Ou seja, todo o universo é sincronizado pelo tempo. Todo o universo acontece na mesma página por causa do tempo. Mais do que isso, a lei do tempo distingue a frequência natural de tempo da frequência artificial de tempo. Ou seja, já estamos no segundo dia aí do festival, né? Com certeza vocês já ouviram falar, o pessoal que está acompanhando aí as outras vivências, já ouviram falar nas frequências naturais do tempo e as frequências artificiais do tempo. 1320. 1320.space, né? 1320 é a frequência natural do tempo. É uma frequência quadridimensional, puramente temporal, né? Contraposta ao tempo do calendário gregoriano, por exemplo, que é desarmônico, que é desorganizado, que não sincroniza, está sempre... Que dia é hoje? Mas mês passado era diferente, e no ano passado também. E por que é tudo assim? Isso é chamado da frequência 1260, é a frequência artificial de tempo. Então, a lei do tempo faz essa distinção. Existe uma frequência natural, harmônica, e existe uma frequência artificial, desarmônica. Existe uma distinção entre duas frequências de tempo, não é? O que mais que a lei do tempo afirma? Quais são os fatos que ela está associando? Lembre-se, uma lei é uma associação lógica coerente de fatos, né? Então, a lei do tempo associa as convulsões planetárias e o caos social como consequência de nós embasarmos a sociedade em fatores artificiais do tempo. Olha que afirmação específica, não é? É muito específico. O que a lei do tempo está dizendo é que as convulsões planetárias, ou seja, fome, guerra, mudanças climáticas, caos social, né? Desigualdades sociais, doenças, epidemias, tudo isso é associado, tudo isso é uma consequência de embasar a sociedade em fatores artificiais de tempo. Bom, como assim? É uma super afirmação se fazer, não é? Por quê? Por que, no fim das contas? O que tem de errado na frequência artificial de tempo? Ou melhor, o que tem de tão errado na frequência artificial de tempo a ponto de ela causar convulsões planetárias e caos social? O que é tão errado na frequência de tempo? Bom, vamos entender o que mais que a lei do tempo fala, né? A lei do tempo afirma que essa frequência artificial de tempo resulta no que é chamado de tecnosfera, a camada artificial do planeta. Então, é muito comum a gente pensar a tecnosfera logo no computador, no celular, nas máquinas, nos carros, né, nas indústrias, no relógio. É muito comum pensar isso. Mas é mais do que isso.
A tecnosfera é a camada artificial do planeta. Então, por exemplo, se os nossos pensamentos são embasados em artificialidade, então os nossos pensamentos também fazem parte da tecnosfera. Pelo menos esses pensamentos embasados no que é artificial. E olha que dia especial hoje, né? Macaco lunar azul. A gente está falando do que nesse dia de hoje? Nós estamos falando da dualidade ilusória. Eu adoro esse cara. Eu adoro o macaco. Porque ele traz uma diferença que para o dragão é muito importante. O macaco ele não fala sobre o que é irreal. Ele fala sobre o que é ilusório. É muito diferente uma coisa da outra. O irreal não existe. O ilusório existe, mas não é bem o que você pensa. Quando um mágico faz um truque, lá no circo, lá no espetáculo, lá na TV, em qualquer lugar, o mágico faz um truque. O que aconteceu ali diante dos seus olhos? Você acha que aconteceu uma coisa, mas aconteceu outra. E aconteceu mesmo. Não é que não aconteceu, ou seja, não é irreal, é ilusório. E o mágico que está fazendo a mágica ali na sua frente, ele sabe o que está acontecendo por trás daquilo que você não entendeu muito bem. O mágico sabe o truque da ilusão. Esse é o segredo do macaco azul. Ele sabe o que está por trás das nossas ilusões. Então vamos lá. A tecnosfera envolve a camada tecnológica, beleza, mas a camada tecnológica é necessariamente malvada? É necessariamente ruim? Poxa, eu tô falando... De onde vocês são? De onde vocês falam? Do Sudeste, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste? Mais para o Sul do que de onde eu falo? Ou você está falando de outro país? Porque esse encontro agora só está acontecendo por causa de mecanismos tecnosféricos. Olha que interessante isso, né? Então, como é que... Macaco lunar, é perfeito esse dia de hoje para a gente conversar sobre isso, vocês não acham? Como é que eu vou simplesmente colocar tudo que é tecnosférico e dizer, não, isso aqui não presta, isso aqui é 1260, e é por isso que a humanidade está bugada. É por isso que acontecem as convulsões planetárias e o caos social. Será que é por isso? Ou será que eu estou me iludindo? Será que talvez seja por isso, mas não é exatamente por essa razão? Será que tem alguns nuances que eu não captei? Eu tô achando que é uma coisa, mas na verdade é outra? Igualzinho uma mágica, igualzinho um truque de um mágico, de um ilusionista? Eu acredito que é por aí, tá? Porque o principal resultado da tecnosfera é uma mente desarmônica, é uma mente ilusória. Esse é o principal resultado. E toda a consequência desarmônica que surge no planeta Terra por causa da tecnosfera, na verdade, é por causa da mente desarmônica. Porque a tecnosfera por si só não carrega nada. São mentes desarmônicas que criam e utilizam a tecnosfera de maneira desarmônica. Ao passo que nós que estamos reunidos aqui hoje, estamos dando um propósito, um princípio interessante para a tecnosfera. Quanta coisa no mundo é feita através da internet, por exemplo, e que beneficia tantas pessoas diferentes no mundo inteiro. Quantas coisas? Durante a pandemia, por exemplo, né, de 2020. As aulas aconteceram através da internet. Senão a gente teria que parar todo o sistema educacional. Né? Então, do que a gente está falando? Tá? Estou trazendo algumas provocações e estou bem ansioso para ouvir as opiniões e visões de vocês. Né? Então, vamos refazer o nosso caminho até aqui. Estamos falando sobre
uma distinção entre duas frequências de tempo, uma frequência natural e uma frequência artificial, e essa frequência artificial é a responsável pelas consequências convulsórias no planeta, pelo caos social planetário, né? É por nos embasarmos em uma frequência artificial de tempo. Isso resulta na tecnosfera, a camada artificial do planeta, que envolve aparelhos tecnológicos, mas que também envolve pensamentos artificiais, que envolve tudo o que não é. Tudo o que não é. Toda a camada ilusória do planeta tecnosfera. Faz sentido esse papo? Consegue conectar? Não conecta muito assim? Abre teu microfone aí se você tiver alguma dúvida para falar agora. Manda um chat, tá? Vamos continuar o nosso bate-papo por aqui. Então, qual o resultado disso tudo, né? Qual o resultado da tecnosfera advinda da frequência artificial de tempo e frequência artificial e desarmônica de tempo que os seres humanos criaram, né? Ela abre precedentes para supremacia, digamos, né? Para o controle absoluto das leis humanas e das máquinas tecnológicas, ao invés da ordem divina e das leis naturais. O que a gente está falando em palavras miúdas? O que a gente está falando? A gente está falando de camadas ilusórias de quem nós somos, em detrimento de camadas mais profundas, em detrimento de camadas reais. A ordem divina e as leis naturais, se elas realmente existem, elas estão dentro. Então a gente prioriza outros aspectos da nossa vida em detrimento de aspectos mais fundamentais e naturais. Cara, se a lei do tempo de verdade conseguir ser aplicada, o que acontece com a tua vida? O que acontece com esse planeta? Né? Bom, aí eu deixo esse questionamento aqui embaixo, né? Entendido. Minimamente entendido. Mas por onde que a gente começa a abordar isso? Qual que... E daí, né? Entendi, mas e agora? O que eu faço? Eu posso fazer alguma coisa? Alguém tem que fazer alguma coisa? Quem for fazer, começa por onde? Né? Antes de a gente seguir em frente, deixa eu dar uma olhada nos comentários que nós temos aqui no Zoom. Cada planeta não tem seu próprio tempo? E ainda vamos... A Karina continua essa pergunta lá embaixo. Não entendi a questão do tempo comum do universo. Pensei que cada planeta tinha o seu tempo conforme sua rotação e translação. Vamos conversar sobre isso em alguns instantes. No próximo slide, inclusive, tá? Pergunta sincrônica. Legal. Essa lei se aplica só à Terra? É uma lei universal. Esses são os fundamentos 101, né? Princípios básicos da lei do tempo. É um fator universal de sincronização. Vocês percebem que existem muitos questionamentos para a gente fazer sobre a lei do tempo? Vamos continuar nessa vibe, tá? Porque eu quero trazer mais questionamentos e ainda trazer algumas visões aqui e criar elas junto com vocês nos nossos próximos slides, tá? A Bia. Aquele que possui seu tempo possui sua mente. Possua seu próprio tempo e conheça sua própria mente. José Arguelles. O segredo é aqui, tá? Esse já pode ter certeza. O segredo começa na sua mente. Ou na sua mente, aqui no peito, né? Na visão tradicional chinesa, o coração é a casa da mente. Você não acha, comentou a Ana Maria, que toda essa medicina da lei do tempo já está na mente divina para acontecer justamente nesse agora? Eu acredito
acredito nisso sim. Uhum. Eu acredito que existe uma ordem sincrônica. E que as coisas acontecem dentro da ordem. E que mesmo que a nossa mente de macaco ilusória, ou melhor, a nossa mente mal administrada, porque o macaco ele não preza pela desordem, tá? O macaco não é o caótico. Não é. Do lado do macaco tem um dragão vermelho. Eles combinam um com o outro em falar sobre realidade, falar sobre o que é e o que não é. O dragão diz, isso aqui é. O macaco diz, isso aqui não é. Aonde está a verdade? Quando você une o que é e o que não é, tá? Então, quando a nossa mente desarmônica entra em jogo e começa a enroscar o processo, a gente acaba tomando alguns pequenos desvios na ordem. Só que é uma ordem. E é muito maior do que a nossa compreensão. Então as coisas acontecem mesmo assim. Por mais que a gente se esforce para não acontecer. Vamos lá. Então, na ordem do dragão, né, por onde a gente começa a abordar tudo isso, não é? Na ordem do dragão, a gente define 4 fatores fundamentais, 4 pontos de partida básicos de abordagem para essas questões de, bom, por onde eu começo a entender a lei do tempo, por onde eu começo a de verdade encontrar o sentido da lei do tempo, o fundamento da lei do tempo, a prática da lei do tempo, a gente compreende 4 fatores fundamentais de abordagem, tá? São esses os fatores físicos, tá? Ou astrofísicos, a gente pode dizer assim, estou dizendo física matéria mesmo, não físico do corpo, tá? Físico espacial, de movimento, né? A física. Então, os fatores físicos, os fatores biológicos, aí agora sim corpo, né? Não só o nosso corpo, mas a vida do planeta Terra. Então, fatores físicos, biológicos, os fatores sociais, ou seja, as interações que acontecem entre os seres humanos, e os fatores psicológicos, ou seja, os fatores intra-humanos, o que acontece na minha experiência. Tá? A lei do tempo pode ser abordada por essas 4 frentes diferentes. E cada uma delas vai trazer pontos de partida específicos para a gente entender a ciência da lei do tempo. Cada uma delas vai trazer questões e respostas específicas, muitas vezes interconectadas. Tá? Bom, vamos abordar um pouquinho cada um desses 4 fatores, né? E quais questões eles podem nos trazer. Olha só. Vamos começar pela física, né? A física da lei do tempo é muito específica. Muito específica. E o que a gente tem de comprovado? Relativamente pouca coisa. Dentro do método científico, relativamente pouca coisa. O que é interessante de se observar, tá? Quando a gente, isso vai valer para todos os nossos próximos 4 setores de abordagem, digamos assim. Quando a gente fala de ciência e de método científico, a gente está falando de uma visão limitada da realidade. Literalmente, tá? Literalmente, porque, por exemplo, medicina tradicional chinesa é científico, mas se sai um artigo científico falando sobre acupuntura, por exemplo, sai 3 criticando aquele artigo. Se sai um artigo científico sobre reiki, sai 7 derrubando aquele artigo. O método científico é muito implacável. Muito implacável. E por isso é limitado, tá?
O método científico não é a verdade última do universo, porque você já passou por uma experiência de reiki, você já recebeu reiki, ou você aplica reiki. Você diria que acontece alguma coisa? Você sente alguma coisa? Acontece alguma sensação? Promove algum tipo de bem-estar? Promove alguma cura? Promove alguma coisa? Bom, se o reiki não é, usando o reiki como exemplo, tá? Pode pegar qualquer outra prática holística, qualquer outra prática alternativa, tá? Usar o reiki como um exemplo mais comum. Digamos que o reiki não funcione, cientificamente falando, tá? Não funciona. Só que você sentiu um bem-estar. Isso para mim é mais assustador do que o reiki funcionar. É o reiki não funcionar e ainda assim você sentir melhora, né? O que aconteceu no teu organismo que promoveu uma melhora? Será que existe alguma ferramenta de autocura que a gente não está abordando, né? Porque se o reiki, mais uma vez, acupuntura, tá? Se a acupuntura é só um placebo e você melhora, então o que aconteceu no teu organismo que você melhorou com uma coisa que não funciona, que não é nada com nada, que é ilusório? Não é, não é empolgante isso, de certo modo? Então, o método científico ele é implacável, tá? Ele é muito específico e se você não atender as características dele, não tem, não funciona. Então, ele é limitado. Ainda assim, faz parte da nossa realidade. E quando a gente está falando da lei do tempo, quando a gente está falando de reiki, quando a gente está falando de acupuntura, quando a gente está falando de qualquer tipo de conhecimento, a gente está falando para um grupo ou a gente está falando para uma espécie? Ou a gente está falando para um sistema? Quem é o nosso alvo? Né? Porque dentro da lei do tempo, por exemplo, é relativamente fácil eu conversar aqui com vocês sobre a lei do tempo, não surgirem muitos questionamentos e todos nós ficarmos na mesma página. É fácil, não é? Relativamente fácil. Agora, se eu for para um congresso de física lá em Viena, na Áustria, falar sobre a lei do tempo. Se eu for na reunião do Prêmio Nobel, conversar sobre lei do tempo, como é que eu vou fazer isso? Se eu for levar para um congresso de psicologia, se eu for na ONU, numa organização lá para lidar com os problemas do planeta Terra, e eu levar lá, ó, eu tenho a solução aqui, a lei do tempo resolve muitas questões do planeta Terra. Como é que eu falo com essas pessoas? Como é que eu comunico com essas pessoas? Comunicação é uma via dupla, né? Precisa ter um emissor, um receptor e a mensagem ainda precisa ser recebida. E se ela vier de volta ainda, aí sim a comunicação está afiada, né? Então, o método científico, ele é real, ele existe. E na nossa visão, da Ordem do Dragão, ele precisa ser abrangido, ele precisa ser compreendido, porque é, a grande mudança é planetária. É planetária. E, lógico, cada indivíduo compõe essa mudança, né? Então, em cada indivíduo onde a lei do tempo passa a gerar uma mente mais harmônica, relações mais harmoniosas, vitória para a lei do tempo. Mas são quantos humanos nesse planeta mesmo? Quase 8 bilhões? Quantas pessoas conhecem a lei do tempo mesmo? Não sei, mas é um número expressivo? Então, é sobre isso que a gente gosta de conversar na Ordem dos Dragões, é assumir uma visão assim de tem um trabalho a ser feito, sabe? E quem é que vai fazer esse lance? Quem é que começa? Deixa eu dar uma olhada nos comentários. A Bia mandou ali. Terapias holísticas ainda não são vistas com bons olhos pela ciência. A física quântica não pode ajudar nessa explicação? Um grupo limitado de cientistas e estudantes, a lei do tempo é mais acessível.
Bom, a física quântica pode ajudar nessa explicação, só que se a gente vai falar de física quântica lá naquele congresso de física, eles vão pedir método científico. Cadê o seu método? Se não tiver método, você tem só palavras. E esse é o planeta em que a gente vive. Essa é a realidade ilusória momentânea. Manda, Shauan, por favor. Manda as questões. E daí a gente vai começar a falar sobre esse slide aqui que não mandamos, que não falamos nada ainda, tá? Vamos lá então, aqui pelo YouTube, a Ana. Tudo bem, Ana? Como é que você tá? Ela está perguntando: o macaco estando no tom lunar e sendo a onda do anel que vai reger o próximo ano galáctico, podemos dizer que a humanidade vai ter como desafio de sair das ilusões e precisar ir para a realidade? As ilusões vão nos rondar mais com mais força durante esse novo ano? Eu adoro essa pergunta. Ana, é isso? Isso. Eu adoro essa pergunta, Ana, porque na Ordem dos Dragões, no Desafio dos Dragões, que é um, um projeto de abordagem da Lei do Tempo, que a gente tem um acompanhamento semanal ali, a gente gosta de observar, e nas lives da Rede Planetária, né? A gente gosta de observar o tom lunar do desafio de uma maneira bem específica, né? Então, muitas vezes a gente olha para o tom lunar do desafio com um certo receio, porque ele vai trazer uma dificuldade, talvez ele mostre o que vai ser difícil trabalhar, ou talvez, né, o dia do desafio a gente às vezes já vai meio assim, hoje vai ser um dia trabalhoso. Vamos entender qual que vai ser o desafio dessa onda encantada. No Desafio dos Dragões, a gente busca entender essa perspectiva um pouquinho diferente, tá? Na prática, faz total diferença. Nas palavras, a diferença é muito sutil. Ao invés de eu me perguntar qual que é o desafio dessa onda, eu me pergunto qual é a solução para os desafios dessa onda. Quem está dando a solução é o macaco lunar azul. Então, mais do que mostrar o que pode ser desafiador, ele mostra, cara, você precisa fazer isso aqui para resolver o desafio. Qualquer desafio que tenha. O tom lunar do desafio, mais do que um chefão final que a gente tem que enfrentar, é uma chave. Esse é o tom lunar do desafio, na visão que a gente construiu dentro da Ordem do Dragão. Ele é a chave. Então ele vai dizer, ó, você precisa fazer isso aqui para resolver o desafio. Enfia a chave ali e gira ela. É tão simples quanto isso, tá? E qual é a grande proposta do macaco azul? Ele te propõe, olha, a realidade, ou o que você chama de realidade, é fundamentalmente ilusória. O que isso significa na prática? Que, em primeiro lugar, quem você é, ou quem você diz que é um construto onde, se a gente altera uma coisinha ou outra, você é diferente. Por exemplo, traumas de infância. Um exemplo bem direto ao ponto, traumas de infância. Arranque um trauma da sua infância. Você é uma pessoa diferente hoje. Quem sou eu, então? Eu sou sujeito às condições do ambiente? Eu sou sujeito à minha história? É isso? Se acontecer hoje um evento traumático, pode ser que daqui para frente eu seja diferente e para sempre? Pode, porque é uma realidade ilusória. A realidade, o que a gente observa como real, é necessariamente os seus sentidos captando o ambiente externo. Os seus olhos, a sensação de tato que você tem na sua pele, seus ouvidos, sua percepção espacial, todos os níveis aí de sentido e de percepção. Isso é o que compõe o que você chama de realidade. Então a realidade é necessariamente ilusória. Ela é real, porque se eu te der um tapa aí agora, vai doer, não vai? Se eu te molhar, você vai ficar molhado, não vai? E ainda vai ficar irritado. Molhado e irritado. Como é que eu vou dizer, não, isso é só uma ilusão?
Tuas sensações e os teus pensamentos são só uma ilusão. Se você entender que ilusão é diferente de irrealidade, aí faz sentido. Aí você pode concordar, realmente é só uma ilusão. Deixa eu dissipar a minha raiva aqui. Porque não é irreal. Se eu disser assim, não, essa raiva que você está sentindo de eu ter te dado um tapa e te molhado, não existe. Ela é irreal. Como assim, se eu estou sentindo a vontade de voar no seu pescoço, William? Né? Então, qual que é o segredo da onda encantada? É entender que, fundamentalmente, a realidade é ilusória. O que você compreende por realidade, as tuas sensações, os teus pensamentos, tudo que está passando aí no seu ambiente é ilusório. É real, mas ele é determinado por situações tão pequenininhas assim que se você faz uma única alteração, pronto. Quer um exemplo óbvio? Você está esperando o ônibus no ponto às 7 horas da manhã, passa um carro num dia de chuva, tá? Você está ali com o seu guarda-chuva, aí graças a Deus não esqueci do guarda-chuva, então já tô com um dia bom, né? Tô com um dia ganho, não esqueci do guarda-chuva e começou a chover. Tô aqui esperando o ônibus. Passa um carro na poça d'água já. Como é que vai ser o seu dia daqui para frente? Nossa vida é muito volátil, nossos sentimentos e pensamentos é tudo instável, é tudo vai e vem o tempo inteiro. Então, o que que é real? Tá? O que que é real? A gente está na onda encantada do amor. A gente está na onda encantada do cão magnético branco. O que que é real? O que realmente importa frente a uma vida de tantas ilusões? Você percebe como é uma virada de chave assim no macaco? O macaco ele não vai te trazer problema. Ele vai te evitar os problemas, ele vai resolver os teus problemas. Ele vai dizer, cara, você tá tudo molhado, e daí? Vai chorar? Pode chorar. Não vai ficar mais molhado. Mas pode chorar, se você tá sentindo, chore, os teus sentimentos são reais. Eles são consequência do que acabou de acontecer. Se não tivesse acontecido isso, você não estaria sentindo isso. Então é uma realidade ilusória, mas real. Então pode chorar, só que não vai mudar. Você vai continuar molhado. E agora? Esse é o papo do macaco. Faz sentido para vocês? Só o amor é real, segundo o livro Um Curso em Milagres. Então é disso que a gente está falando, tá? A gente está falando do que realmente importa. Diga lá, Shauan. Oh, tem mais uma aqui então. Ih, se deixar vai um monte. Mas só mais uma aqui então, da Magda, aqui pelo YouTube. Se há uma ordem sincrônica universal, a lei, por que na Terra estamos fora dessa sintonia? Por que isso ocorreu? Qual o ganho ou perda disso? Qual o interesse de desobedecer à ordem universal? Quem foi que fez a pergunta, perdão? A Magda. Magda. Magda, essa é uma pergunta gigantesca, a gente entra em um assunto completo aqui, tá? Mas isso tem a ver com a ilusão de quem nós somos, a nossa ilusão de identidade, ilusão fundamental de identidade. Por quê? Porque se eu penso que eu sou algo que eu não sou, por exemplo, passou o carro ali na poça e me molhou. Pronto, meu dia está destruído. Todas as pessoas que cruzarem o meu caminho hoje vão se deparar com a minha raiva implacável. E eu vou descontar as minhas emoções em tudo e todos. Você teve o azar de cruzar o meu dia. Quantas pessoas fazem isso umas com as outras o dia inteiro, todos os dias? Porque existe uma ilusão fundamental na nossa existência. Quem nós somos. Né? Existe um personagem que faz se passar por quem nós somos, e esse personagem tem um monte de preocupações. Ele tem preocupações com autoimagem, ele tem preocupações com o tempo, tá? Com o passado e com o futuro. Ele tem preocupações com os sentimentos e pensamentos que estão passando nele, tá? Ele tem preocupações com o status.
como eu disse, é um assunto gigante. A gente pode listar por 20 minutos aqui preocupações desse personagem ilusório. E, por consequência, ele acaba se esquecendo de tudo o que realmente importa. De tudo o que realmente importa. De que, na verdade, debaixo dessa pele molhada, por baixo dessa raiva que eu estou sentindo lá no meu estômago, eu estou sentindo a minha barriga aqui borbulhando. Debaixo disso, existe uma presença. Existe uma identidade que nem tem forma. Ah, tire o teu nome. Se tranque num quarto escuro. Não fale nada. Não ouça nada. Não sinta nada. Se isole o máximo de todas as sensações. Você continua sendo alguém. Mesmo quando ninguém está te vendo. Mesmo quando eu arranco de você tudo que você diz que é você. Então, vocês viram aqui no início desse papo, eu comecei, meu nome é William, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vim de lá, eu vou para cá. Camadas superficiais de quem nós somos. Quem nós somos está muito mais abaixo. Só que é uma realidade, essa ilusão. É uma realidade. E ela é aliciadora. Ela é intensa, ela puxa a gente. É uma isca muito gostosa, que a gente não escapa. Sabe por quê? Porque a gente acredita que a nossa existência fundamental depende dessas camadas de identidade. Se eu arranco o seu nome, uma parte de quem você é vem comigo. Você perde. Você vira menos. Essa é a ilusão fundamental. E, ou seja, existe um medo de deixar de existir. Existe um medo da morte. Tá? E por isso, as nossas ações, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, o modo com que eu reajo às situações, o que eu falo, o que eu não falo, o que eu faço, tudo isso é ditado por esse medo fundamental de não existir. Esse medo fundamental de perder a minha identidade. Isso constrói a sociedade do jeito que nós temos hoje. Ou seja, perceba que são ações individuais, né? Que ao longo do tempo vai se somando, acumulando, acumulando. E gera a sociedade do jeito que a gente está hoje. Mas não pense que o nosso sistema está fora da ordem. Não está. Tá? Pequenas partes desse sistema ainda não se perceberam. É só isso que está acontecendo. Não tem nada de errado com o nosso planeta, tá? Temos mais alguma... Ficou claro? Temos mais perguntas lá pelo YouTube, será? Ó, aqui no Zoom, qual é o objetivo de mudarem o calendário para outro que não nos favorece? Não teria muito valor, não é? Exceto se tiver realmente um favorecimento. Trocar 6 por meia dúzia, o que adianta? Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta para que a gente otimize o nosso tempo, né? Deixa eu ver. Ilusão seria desfocar do que interessa para ver o que desejam? Poderíamos dizer assim, né? Deixar o que realmente importa de lado. Bom, se são essas questões do momento, vamos seguindo em frente, a gente já retorna com as questões, tá? Vamos abordar, então, esses 4 temas fundamentais de maneira bem breve, para você ver como existe uma quantidade bem grande de questionamentos sobre cada um das 4 abordagens fundamentais da ciência da lei do tempo. Em primeiro lugar, a física, né? Você pode perguntar para qualquer pessoa no mundo o que é o tempo. Essa pessoa vai ter ela vai precisar de um tempo para te responder. Porque a gente sente o tempo inteiro. Mas responder o que é o tempo é uma pergunta desafiadora demais. Porque o tempo é uma dimensão muito ampla. É muito profundo e se comporta de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, uma das maneiras é a maneira linear. Ó, são 4 horas da tarde. Daqui 1 hora serão 5. Daqui 24 horas vai ser 4 horas da tarde do dia de amanhã.
E todas as ações que eu fizer de hoje, 4 horas da tarde, até amanhã, 4 horas da tarde, estão encadeadas, uma após a outra. Isso é o aspecto linear do tempo, né? Então, ele vai daqui para lá, ele vai de trás para frente. E o que eu faço aqui cria situações, cria condições para o que eu vou fazer aqui. E o que eu fiz aqui é consequência do que eu já fiz antes. Linearidade, linha reta infinita. Uma qualidade do tempo. Porque se a gente prestar atenção, daqui a 365 dias a gente vai estar mais ou menos nesse mesmo lugar no espaço em relação a coisas que estão aí ao nosso redor. Então existe uma ciclicidade. Menos antes disso, né? Amanhã, às 4 horas, vai ser às 4 horas, porque o Sol deu uma volta ao redor do nosso... Aparentemente, né? Deu uma volta ao redor do nosso planeta e apareceu ali no mesmo lugar de novo. Ou seja, a Terra completou um giro ao redor dela mesma. Então existe, além da linearidade, uma ciclicidade no tempo. O tempo também é cíclico. Ele é composto de ciclos. E nós estamos encerrando um ciclo de 365 dias. Daqui uns dias é ano novo. O que mais que o tempo é? Ele é espiral. Sabe por quê? Porque tudo muda o tempo inteiro. E quando esse ciclo se repetir amanhã, nada será o mesmo. Quando esse ciclo se repetir daqui um ano, nada será o mesmo. Tudo mudou. Então, mais do que um ciclo infinito, como se fosse uma pista de atletismo ao redor lá do campo de futebol, é uma escadaria que sobe, porque tudo evolui. E a evolução não quer dizer necessariamente melhora, tá? Quer dizer mudança. Pode ser para melhor, mas não necessariamente. Tudo evolui o tempo inteiro. E isso cria o tempo espiral. 3 camadas de tempo. Quer saber mais uma? 4 camadas de tempo. O tempo também é radial. Tudo o que aconteceu no seu passado, absolutamente tudo, te trouxe a esse momento. Algumas coisinhas, se a gente tivesse alterado, quem sabe você ainda estaria aqui. Outras coisinhas que nós alteremos, você não estaria aqui me ouvindo, não nesse agora. Talvez em outro, mas não agora. Então, tudo o que aconteceu no seu passado culmina em você estar aqui agora, de um jeito ou de outro, mais ou menos. Tudo o que vai acontecer no seu futuro, absolutamente tudo, é condicionado pela qualidade deste momento presente. Então, isso faz do tempo radial. Ele parte de um agora e se expande em todas as direções. Para o passado e para o futuro. Faz sentido isso? Percebe como a natureza do tempo é complexa? Nós estamos falando sobre a lei do tempo. O que é sólido? O que é comprovado cientificamente? É bastante trabalho. Ainda bem que eu acho divertido, tá? Porque é bastante trabalho. Então, esse é só um questionamento quanto à física da lei do tempo. Não vamos nem falar sobre ponte e arco-íris, tá? Vamos deixar para falar sobre ponte, arco-íris e cristais centrais aí no nosso planeta, para quem sabe no ciclo que vem. Se tudo der muito certo, a gente chega na ponte arco-íris no ciclo que vem, tá bom? Por enquanto vamos falar só sobre a natureza do tempo, porque já é trabalho suficiente. E agora chegamos na pergunta da Karina. Como é que pode o tempo ser um fator de sincronização universal, sendo que determinados lugares da galáxia, do universo, têm frequências de tempo diferentes? A pergunta que foi feita ali é, como é que pode o tempo ser um fator universal, sendo que o dia no planeta Terra tem uma duração e em Marte tem outra, e em Vênus tem outra? Bom, isso, na verdade, pouco importa, porque é só um fator de rotação daquele planeta ao redor do mesmo eixo. Todos esses planetas, relativisticamente falando, dentro da teoria de Albert Einstein, todos esses planetas estão relativamente
no mesmo campo gravitacional, que é a influência do Sol, tá? Então, o Sol causa uma distorção ali no espaço-tempo. Imagina uma cama elástica e o Sol é uma bola de boliche bem pesada que você coloca lá no meio. A cama elástica vai lá e distorce, né? Ela vai esticar para se acomodar com o Sol, com a bola de boliche pesada ali no meio. O espaço acontece a mesma coisa. Então, quanto mais próximo você estiver do Sol, maior é essa distorção. Quanto mais distante você estiver do Sol, menor é essa distorção. Só que ainda assim é o Sol que está distorcendo. Então, existe uma frequência ali. Tanto que você consegue calcular exatamente assim a distância dos planetas, e Netuno foi descoberto porque os caras pensaram, não, calculando aqui a diferença da distância entre esses planetas, deve ter um planeta nesse lugar ali. Os caras foram lá, pegaram um telescópio, olharam e estava lá Netuno. Os caras descobriram teoricamente Netuno antes de olhar para ele. Isso é incrível, né? Então existe uma frequência ainda assim mais estável. Agora, quando a gente está próximo a buracos negros, por exemplo, aí o bicho pega. Aí tudo fica muito diferente. Muito diferente. Quem já assistiu Interestelar? Quem é que é fã desse filme? Eu sou, tá? Tenho dificuldade para dizer que é o meu filme favorito porque tem O Senhor dos Anéis na história também. Mas às vezes eu digo que é, tá? Meu filme favorito de todos os tempos. Para não dar muito spoiler, tem um planeta próximo a um buraco negro. Igual esse da foto aqui, ó, bem parecido, inclusive. Como o buraco negro é um objeto supermassivo, muito, muito imaginavelmente massivo, ele causa uma distorção na cama elástica muito grande. Muito grande. Ele faz essa cama elástica entrar na Terra e vai. Causa uma distorção gigantesca. Então, para que a gente cruze um tanto de espaço, imagina, a cama elástica está aqui relaxada, né? Então, se eu meço a distância que tem daqui até aqui, 1 metro. Então, a cama elástica é daquelas de jump de academia, né? Pequenininha. 1 metro. Agora, se eu subo na cama elástica e eu meço a superfície dela, vai ter mais de 1 metro, não vai? Porque ela foi esticada. Mais ou menos isso é o que acontece com o tempo ao redor de um buraco negro. Então, se esse planeta está pertinho do buraco negro, ele está nessa distorção, nessa imensidão de espaço, que antes estava mais aglomeradinho, agora esticou. Então, se eu levo 1 minuto para passar 1 metro, quanto tempo eu vou levar para passar essa cama elástica super esticadona? Muito mais tempo. Muito mais tempo. E quem assistiu Interestelar viu. Entrar naquele planeta, pisar naquele planeta, vai custar tempo. Como é que pode o tempo ser um fator de sincronização universal? Sendo que existem dinâmicas de tempo diferentes em locais diferentes. Percebe o tamanho do questionamento? Não sei. Não sei. Mas eu adoro estudar isso. E isso é uma pergunta que, se eu for para o fórum lá em Viena, o pessoal vai perguntar para a gente. Então, vamos se debruçar sobre esse assunto. Vamos descobrir o que nós temos de resposta mais próxima sobre isso, né? Meu Deus, William, você acabou de invalidar a lei do tempo para mim. Não funciona mais isso. Calma. É só um questionamento. Isso invalida as sincronicidades que você vê no seu dia a dia? Não. Por isso que esse questionamento vale a pena. Vale o tempo também. Porque a lei do tempo continua funcionando de muitas maneiras, né? A gente diz que funciona. Então, como é que pode funcionar? Vamos para o próximo. Biologia. Biologia. Olha que legal. O tempo informa a vida, não é? O tempo informa a vida. Mas, quando a gente observa a biologia, existe uma natureza destrutiva na própria existência. Bactérias, por exemplo, causam a morte de organismos.
São seres absolutamente microscópicos que, se a gente for analisar da camada ilusória da existência, causam um mal gigantesco. Mas elas não estão causando mal nenhum, elas estão só existindo. Vocês já viram uma caçada? Um animal caçando a outro? Já viu um tigre caçando um antílope? Ou qualquer outro animalzinho assim? Nem sei se antílopes e tigres convivem. Já viu um tigre caçando? É assustador, tá? Eu não vi presencialmente, é lógico, né? Mas eu pesquiso os vídeos na internet e é chocante, tá? Um bando de guepardos, um bando de leoas atacando um animal qualquer, uma zebra. É chocante. A natureza da vida é consumo da vida pela própria vida. Isso é desarmônico? Olha, que animalzinho lindo esse da foto, né? Isso é um castor. Castores constroem barragens, porque onde eles vivem é muito frio, muito gelado, e no inverno congela tudo o lago. Só que o que que eles fazem? Eles represam o lago, fica então um monte de água, aí eles fazem lá no meio do lago um igluzinho, assim, uma cabaninha, e dentro dessa cabaninha não congela. Eles fazem então uma estrutura ali de tipo entrada e saída, sabe? Como se fosse uma ilha, e cobre essa ilha e faz uma entrada e uma saída ali por baixo, e ali eles ficam quentinhos, eles passam o inverno deles numa ilhazinha ali, não congelada, no meio de tudo congelado, tudo muito frio, muito gelado, muito congelado. Para fazer isso, eles derrubam muitas árvores, centenas de árvores, tá? Árvores gigantescas, inclusive, matam um monte de microvidas que tem por ali. Imagina os formigueiros que tinham nesse lugar onde não foi represado. Morreu tudo, tá? Todas as formigas, exceto aquelas formigas que criam né, um agrupamento ali e vão boiando. O resto morreu tudo. Seres humanos também criam barragens. E a gente também mata um monte de espécie para fazer uma barragem. Com qual propósito? Gerar energia elétrica, que promove essa conversa que eu estou tendo aqui com você. Percebe como é delicado? O que que é certo? O que que é errado? Dá para falar sobre certo e errado nesse caso? Nós, como seres dotados de consciência espiritual, o que nos é certo? Talvez nem seja essa a pergunta. Talvez seja o que nos é adequado, o que nos é... Tudo é permitido, mas o que que eu devo fazer? Ou o que que eu não devo fazer? O que que faz sentido? O que que não faz? Biologia. Questionamentos de biologia social. Migração de animais, como as borboletas, que fazem uma migração sinistra de, sei lá, milhões de borboletas, talvez. Baleias, aves, como que essas espécies se sintonizam? Como que elas sabem o tempo de migração? Como que elas sabem o local para onde elas têm que ir? Tartarugas botam os seus ovos na mesma praia que elas nasceram. Como é que isso acontece? Sabe me dizer? Não sei. Não sei te dizer. Se você souber, me diga. Existe alguma sutileza na natureza que esses animais são capazes de perceber? Será que a gente tem essa capacidade e não está se dando conta? O que faz com que eles tenham essa capacidade de perceber o tempo e o espaço de maneiras tão específicas? Imagina uma tartaruga, cara, ela nasce numa praia, vai navegar o mundo e volta para dar cria na mesma praia. Será que ela deu uma placa? E mais, quem está estudando lá no Desafio dos Dragões está acompanhando, né? Existe uma inteligência intrínseca à vida, conectada à vida, não só ao corpo humano, que é o exemplo dessa imagem ali, mas à vida como um todo. Você está respirando agora e possivelmente não está nem se dando conta. Pare de respirar por um instante e você morre. Seu corpo deixa de ser capaz de sustentar a sua essência. Você está digerindo o seu almoço aí.
Ou quem sabe está comendo alguma coisinha agora mesmo, teu estômago está trabalhando. Isso tudo acontece, né? Pouquinhos fatores. Vamos falar de fatores intracelulares? Vamos falar de metabolismo intracelular? Como é que pode isso acontecer? Como é que pode uma célula do seu braço saber que é do seu braço e uma célula do seu olho saber que é do seu olho? E lá, quando você era um pequeno embriãozinho se formando, isso foi, não, essas células aqui, vamos separar porque é o pessoal do braço. Vocês vão para lá. O pessoal do olho, vem aqui comigo. Como que isso acontece? Aspectos sociais. Tudo que a gente está falando aqui envolve um pouco de social, né? Mas um fator bem específico são os tabus sociais que a Lei do Tempo menciona. Escassez, simbolizada pela noite azul. Poxa, se a gente sabe uma gota frente a um oceano, o que me impede de descobrir algo completamente disruptivo em relação à energia, por exemplo? Será que fazer barragens é a melhor maneira de obter energia elétrica? Será que energia elétrica é a melhor maneira de alimentar esse computador? Será que computador é a melhor maneira de se comunicar com você? Isso tudo a gente está falando sobre escassez. Desvio espiritual, simbolizado pela semente amarela, né? Você é Deus, manifestado, individualizado, organizado. Entre você e tudo o que compõe esse universo, não existe separação. Você é, em última análise, igualzinho a tudo o resto. Então não existe um intermédio entre você e Deus. Você é uma manifestação do todo, da totalidade. Não há necessidade de um intermédio entre nós e o todo, né? Sexualidade. Isso aqui eu não vou nem comentar, né? Nossa sociedade é dominada pelo aspecto de tabu sexual. E isso é um papo para outro encontro completo. E o medo da morte, que a gente respondeu a pergunta agora mesmo, né? Por que que as coisas são desarmônicas? Porque existe um medo de morrer, tá? E por último, a gente aborda então o nosso aspecto psicológico, né? E aqui, na visão da Ordem do Dragão, a gente fala basicamente sobre autorrealização, que é a necessidade central do organismo, central, essencial e inerente à vida humana, ao organismo humano, que impele, que empurra o homem, a espécie, a realizar e atualizar as suas potencialidades inatas. Ou seja, existe um comando dentro da gente, existe um impulso que pede que nós realizemos as nossas possibilidades. Ou seja, o que tem para fazer hoje? O que eu posso fazer? Quais são as minhas qualidades? Quais são as minhas debilidades? O que eu posso trabalhar? O que eu devo trabalhar? O que eu sinto como propósito? Autorrealização. Tá? E aí surgem 3 perguntinhas fundamentais. Quem sou eu? Não é o início do nosso papo de hoje? Macaco lunar azul, né? Quem sou eu? Para onde eu vou? Qual caminho eu devo tomar? Perguntas essenciais para a autorrealização. E aqui, 5 fatores assim que a gente pode observar falando sobre autorrealização, né? Níveis de aspiração. Você tem desejos? Você quer fazer alguma coisa da sua vida? Você quer fazer alguma coisa hoje? Busca de valores. Você tem parâmetros que guiam a sua vida? Relações humanas positivas. Você as tem? Ou a sua vida com o que é mais central nela, que é a capacidade de interagir com outro ser humano, é zoada, é bagunçada, né? Você tem uma necessidade de conhecer, de compreender como as coisas funcionam, de trazer o novo, de manifestar algo através de você?
Você tem necessidade de transcendência, de entender sobre propósito, sobre espírito, sobre essência? Você respondeu sim para algumas dessas perguntas, né? Então você está num caminho de autorrealização. Quanto mais você estimular isso, maior é o avanço. Lembre-se, a autorrealização é uma atualização constante e conscientemente planejada e escolhida das nossas potências, né? Das minhas possibilidades. Será que a lei do tempo funciona, né? Para a gente fechar essa conversa, como que a lei do tempo pode realmente ser colocada em prática para que eu entenda todos os assuntos anteriores e para que eu consiga viver um estado de autorrealização, né? Como a lei do tempo pode ser realmente colocada em prática? Esse é o nosso objetivo final dentro da Ordem do Dragão, é entender os fundamentos físicos, biológicos, sociais e psicológicos para entender qual é a prática disso tudo. Como é que eu faço para viver uma vida com esses fatores aqui, ó. Ops, eu cancelei a... Acho que eu cancelei, né? Bom, tudo bem. Para eu viver com relações harmônicas, para que eu tenha as minhas potências colocadas no jogo, para que eu compreenda a natureza da existência. Faz sentido esse papo? Temos uma conversa, temos um princípio, por isso que, né, o título dessa vivência é Princípios da Ciência da Lei do Tempo, porque é muita coisa que a gente tem para conversar, tá? Se você quer continuar esse bate-papo com a gente, acompanhe a gente lá nas páginas, na @Ordem do Dragão e na @Rede Planetária, porque é essa a missão dos dragões, Dragão 1 e Dragão Cósmico, tá? É fazer uma pesquisa bem top e bem profunda nessa área, tá bom? Maravilha. Temos um tempinho para comentários? Como é que tá, Shauan? Como é que tá o pessoal lá no YouTube? Tá tudo certo? Temos aí, vamos, 5 minutinhos. As perguntas bem profundas, né, irmão? Mas tem perguntas aqui pelo YouTube. Ixi, não vai dar para responder tudo não, mas vamos lá. É, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar umas... Faz o seguinte, Shauan, seleciona umas duas que a gente responde de maneira bem breve e depois eu vou dar uma olhada no chat, porque a gente tem, o chat tem o replay ali no YouTube, não tem? Aham, sim. A gente continua esse bate-papo lá na página, na Ordem do Dragão, tá? E na Rede Planetária. Então, eu vou dar uma olhada nos comentários por ali e a gente continua esse papo. Então, seleciona duas bem top aí e a gente continua esse papo em um outro momento. Tá, vamos lá. Ixi, acho que você dá pra, ó, dá. Não, acho que é mais um bate-papo mesmo. Acho que você consegue seguir depois, tá? Maravilha. Tem essa aqui, ó. Como entrar nessa ordem sincrônica quando catástrofes ocorrem em nossas vidas, como uma doença, fome e tantas outras situações? Esse é o grande trabalho, né? E é por isso que começa dentro da nossa mente. Entender que a realidade é uma experiência e que é uma experiência necessariamente ilusória e que você não é condicionado a se comportar de determinadas dentro de determinados padrões, dependendo de como acontecem as situações, é o ponto mais fundamental. Senão você se torna um escravo do externo, né? E a gente acaba perdendo a nossa autonomia de poder expressar-se frente a uma situação, ao invés de reagir. Isso é um trabalho de, tempo e esforço, porque ele começa dominando pensamentos intrusivos, para começo de conversa. Arro. O que é de fato necessário para a sobrevivência dentro de uma ordem coletiva? Acredito que os animais têm a sabedoria naturalmente. Sim, e nós como animais também temos, né? A questão é que, e para a gente é bem óbvio isso, né? Direitos humanos, assim, é um bom resumo, tá? A questão é que nós transcendemos um pouquinho a mera sobrevivência. Mera nada de detrimento, tá? Mas de um aspecto relativamente pequeno de sobrevivência. Nós temos desejos, nós temos potências,
Nós temos necessidades de transcendência, por exemplo, necessidades de autorrealização. Isso deixa as coisas um pouquinho mais complexas, né? Porque a gente tem vontade, eu quero fazer isso, eu quero ir naquele lugar, eu quero conhecer tal coisa. O que você vai fazer para conhecer isso? Né? É aí que a gente cria uma sociedade desigual, por exemplo, porque a gente ainda não entendeu direito como associar as necessidades básicas de sobrevivência, que isso é relativamente fácil, com desejos que transcendem muito as necessidades de sobrevivência. Arro. Eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui então. Gratidão. Desligou o microfone. Perdão, eu ia ligar o vídeo e desliguei o áudio. Gratidão, irmão, mais uma vez aí por trazer você junto com a Ordem do Dragão. Gente, acho que o mais importante que o Will fez aqui é movimentar essas questões, né? A gente não ficar simplesmente recebendo as informações e falando, isso é verdade, é isso, né? A gente ter esse caminho da autorreflexão, esse caminho da gente se questionar. Sim, mesmo nós que estamos seguindo a lei do tempo, escola das 13 luas, nós estamos nos questionando a todo momento sobre esse ensinamento, sobre esse conhecimento, né? Não quer dizer que nós estamos aqui fazendo um festival ou vivenciando a lei do tempo, que nós não aceitamos tudo como é. A gente está toda hora se questionando. Isso é uma coisa que o pessoal da Ordem do Dragão faz muito bem. Então, quem quiser estar lá com eles, acompanhando eles, arroba Ordem do Dragão, vai lá, que tem as salas temáticas lá. Eles entram sempre em várias discussões, muito legal. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. É um trabalho mesmo muito bonito esse de questionar, de levantar esses princípios, como que é tudo regido. Eu já tinha muitas coisas aqui para falar, mas eu queria ficar aqui trocando ideia, né? Mas é Eu isso. abro a boca e não fecho, né? Tem só essa questãozinha aqui. Exatamente. Eu acho que tem muita gente que está assim também, saindo daqui com a cabeça. Vai lá para a Ordem do Dragão, lá tem a sala de discussão, conversa por lá, porque lá o pessoal é muito bacana também, faz um trabalho maravilhoso. Então é Bem isso, que a meu gente irmão. coordena Deixa esse papo. aqui. É isso. Deixa o meu agradecimento. Manda um beijo carinhoso pro mestre Yoda aí, tá? Para todos vocês. E é isso, ó. E agora, daqui a 3 minutos, vai começar mais dois painéis para vocês. Vocês podem escolher aí a cura da criança interior, uma técnica complementar pleiadiana que o Duda Fornec vai trazer aí um mergulho profundo nesse processo de cura e resgate da criança interior. Ou ficar também com a irmã Karina, com o chamado mítico e a ferramenta do riso, trazendo você o poder do riso, da alegria, do amor. É isso aí, fazer a yoga do riso. Então, duas coisas maravilhosas. Você escolhe uma, depois você vê a gravação também da outra, né? Tá tudo gravado na plataforma. Então é isso. Gratidão mais Aproveita. uma vez, amado. Beijo no coração. Até daqui a pouco, galera. Beijo. Tchau, tchau.